Pessoal, antes de convidar aqui a secretária, né, eu quero fugir um pouco do protocolo aqui e deixar bem claro, por ser ano eleitoral, isso aqui não se trata de um palco político, né? A gente não quer fazer algazarra, fazer barulho, auê, né? Realmente a gente veio porque a população nos cobrou, né? Nos cobrou uma resposta e a gente está fazendo, né, o papel que a Câmara deveria fazer e os vereadores. Então, a gente sabe o objeto, foi lido aqui, para que a secretária veio. Então, se vir tentar, né, tirar o foco ou falar algo que não tem, né, sentido, vai ser cortado sim. E eu espero que a gente mantenha a ordem. Somos todos adultos, a gente sabe o porquê a gente está aqui, né? A gente sabe o real motivo. Então, vamos tentar esclarecer, né, e mostrar, né, para a população o que realmente, de fato, aconteceu. Então, eu peço a colaboração de todos. Eu sei que é um ano eleitoral, né, é um ano complicado, mas eu peço a todos aí que, né, colaborem com esse momento aqui, que é de esclarecimento para a nossa população. Né, e espero que seja resolvido da melhor forma possível. Só quero fazer uma colocação, senhores vereadores, vereadora Regiane. Foi falado aqui que vai, né, não vai direcionar todas as perguntas, mas eu acho importante, sim, se os senhores e senhoras têm algo a perguntar, por mais que não seja da pasta, que fique registrado aqui, né, que ela não tem ciência ou não sabe. Então, se tiver mais alguma pergunta, acredito que é válido, sim, né, estar colocando esses questionamentos aí à frente à senhora Narayana. Boa noite a todos, né? Fica até difícil agora, né? Depois de tanto questionamento, tem que ficar por último. Mas que bom, né? Que a secretária se dispôs a vir aqui nessa casa e o que a gente pode fazer é tentar trazer esses esclarecimentos, né? A respeito da terceira festa. E a casa os vereadores tenho certeza que vai estar trabalhando, né? Até que se resolva ou se esclareça essa situação. Eu fiquei com algumas dúvidas, senhora secretária. Acho que eu vou começar por aqui, sobre esse ofício que o vereador Carlinhos citou aqui, né, que tirando a responsabilidade, colocando só o apoio da Semacult, esses contratos que a senhora passou aqui, que foi da pasta da senhora, a senhora assinou eles? Assinei porque, para a questão de comprovação, disse que tinha que sair da secretaria, eu tinha que assinar por causa da prestação de serviço da contabilidade. No meu ponto de vista, a senhora acho que já me conhece um pouco, né? A gente vem trabalhando aí, acho que no mesmo intuito, mas fica no meu entender, fica um pouco contraditório, né? Fica contraditório porque, né, a senhora, querer ou não, é responsável pela pasta, né? Tenta se afastar, né, das responsabilidades por não estar à parte, mas acaba que assina os contratos também, que acaba ou não, a senhora se assinou, a senhora está se responsabilizando, né? E acredito, né, eu não sei qual foi a forma ou a conduta, claro, a gente não participou, mas acaba que a senhora, a partir do momento que a senhora assina, a senhora também acaba que é responsável, né, pelo que a senhora assinou. Se estava errado ou não, é outra história. Eu volto a dizer, a comissão foi realizada, esses contratos foram assinados, e saí da secretaria porque eu tinha que assinar por causa da dotação e a prestação de campo. Então, saí da minha secretaria. Agora, a realização da festa é prefeitura municipal. As nossas secretarias são apoio. Cada um faz uma situação. Entendeu? Então, na minha secretaria, de acordo com o jurídico,
a minha responsabilidade, eu tinha que assinar isso daí. Eu quis entregar tudo para assinar. Quando eu fiz isso, o prefeito, o jurídico me indicou fazer isso, eu assinei. Ciente das outras coisas não estarem na minha mente. Porque até na divulgação da festa mostra. Não está contraditório, só saiu de acordo com a obrigação de cada um. Então, no meu entendimento, a partir que a secretaria faz parte de um apoio, ela não é responsabilizada, ela não se responsabiliza pelo. Os outros atos, não, porque eu não fiz, eu não estava presente. Só para esclarecer, só disse que foram 13 tendas, né? Foi isso? Uhum. Comercializando. Que tem um valor, mas eu acho que a gente vai dar oportunidade depois para o Gilson, para ele estar esclarecendo, que teve um valor aqui, que na reunião em Palmital de Minas, na subsede, foi entregado algumas xerox, né, de alguns PIX, e teve um valor que não foi, eu não vi ele aqui mencionado, e eu não sei se a senhora vai poder me esclarecer, mas em oportunidade, acredito que o Gilson vai poder esclarecer. Foi um PIX aí de dia 12/5, de R$ 1.720, daquelas xerox que vocês deixaram com a gente, inclusive está aqui em mãos, né? Em Palmital de Minas, consta esse PIX aqui. Ele foi dia 12/5, e eu identifiquei ele porque tem alguns números do CPF. Só se estiver faltando. O número do CPF do Gilson, não mostra o CPF todo, mas tem o CPF dele. E não tem o remetente. Né, os dados do recebedor, desculpa. Né, o remetente tem dado pagador e o dado do recebedor, inclusive o CPF. Né, foi dia 12/5, 1.720, está aqui a caneta tijolo. Do tijolo, foi. Também foram duas, né? Duas tendas. Por que essa de 1.720, a senhora sabe me... Ele tem a ele pode explicar, porque tem os comprovantes dele. É porque na minha é valor total. A dele era só parcial. Entendeu? Aqui tem valor total do tijolo, os 4.000 de tijolo. Aí a outra ele vai saber explicar direitinho. Pedir a oportunidade de pedir mais esclarecimento, porque essa aqui ele recebeu dia 12, né? Dia 12/5, foi o último dia da festa, né? E aqueles 8.000 que ela passou, que ele fez o Pix para a senhora, foi no dia 30/4. Ele recebeu dia 30/4 e refez após 1 hora aí, conforme os comprovantes aqui via Pix. A senhora colocou os contratos aqui, né, para a gente. Eu somei aqui os contratos aqui dos shows, das tendas, né, que no meu ver veio até mais esclarecido. E eu somei aqui, deu R$ 1.063.213,50. Né? Então, a senhora tem ciência que foi da pasta da senhora, saiu referente a esse valor, os contratos referentes a esse valor. Sim, as requisições, pedido de pagamento, recurso é próprio. Porque secretária, naquele xerox que vocês deixaram com a gente, né, que foram os PIX, que eu mencionei, a gente pôde contabilizar, eu contabilizei um PIX de R$ 6.000, dia 3/5, outro dia 8/5 de 2.000, 8 dia 7, um de 2.000, dia 7/5, e um de 8.000, que foi o Gilson repassando para a senhora, dia 30/4. Né? E teve um xerox, que veio aqui, né, não mostra o remetente, acredito que foi o que a senhora falou, que foi o do senhor Elker, né? Foi do dia 12. Está sem valor aqui, tá arriscado, né? Aqui está arriscado. E sem identificação do remetente e sem valor. Então, pelo xerox que vocês passaram para a gente, veio um valor aqui de 18 mais 2 do Elker, então 20.000, né? Foi a questão daquele xerox
que vocês repassaram para a gente aqui, para a gente ter ciência do valor que foi recebido. E eu pude identificar, como a senhora falou que todos teve notas fiscais. Todos não. Outros foram transferências. Prestação de serviços, que foi o que eu expliquei no início. Eu pude observar, disjuntor. Isso. Teve algumas notas fiscais. Mão de obra. Mão de obra lá na hora. Gelo. Motorista artista. Gelo. Apresentação feira, foi o vereador mencionou. Camarim. Oi? Senhora secretária, então, a partir desse valor que a senhora falou que está em déficit aqui, né? Como ficou a situação dessa tenda que não foi paga? O que vai ser feito? Né? O que pensa já? O que acontece? O Gilson que ficou responsável por isso, né? Sobre todas as tratativas, separação, tudo era com ele. Só foi para minha conta simplesmente porque era secretário e ele diretor. Com relação à responsabilidade, a questão de locação, tratativa, tudo foi ele que fez com todos os barraqueiros. Eu não entrei nessa questão, não. E o prejuízo está com a senhora, por enquanto. De todas as maneiras. Eu queria destacar, senhora secretária, assim, a senhora mencionou que não participou, né, de reuniões, tudo, mas eu acredito que se a senhora não puder, o Gilson já traz isso como resposta para nós. Qual fonte ou referência que foi retirada esse valor cobrado pelas tendas, né? Da onde surgiu? Foi tirado como? 2.000, da onde? Né, assim, que valor, que ponto de referência vocês buscaram? Ponto de referência, assim, eu não sei explicar, mas, assim, pelo meu conhecimento, como você, por também ter conhecimento de comerciante, né? São 4 dias com shows de grande porte, né? Aí você tem a tenda, luz, água, internet, certo? Então, você dividir isso por 4, você vai ver um valor X por dia. Né? Então, o que acontece? É um valor, eu acho que justo, né? Para você poder trabalhar naquele dia, levando em consideração a relevância, né? Dos shows, do que você vai angariar e você vai vender. É mais ou menos assim, eu creio. Porque só a título de esclarecimento, né? Eu acho não acredito que o correto seria seria ter feito um decreto, né, que dispõe sobre os valores da licença de utilização de espaços públicos para instalações de barracas, e nesse decreto também ter a total transparência, né, a total transparência, onde vai falar preço de camarote, valor cobrado, né, por pessoas. Isso seria questão de transparência e, né, acredito eu que a gente, se tivesse essa transparência, a gente não estava nesse momento aqui agora, né? E aproveitando também, eu ressalto que, né, a gente sabe que toda festa, todo evento tem acontecidos como esse, é requerimento, é ofício, é desgaste, né? E pensando nisso, eu enviei um ofício ao Poder Executivo solicitando que um vereador, né, qualquer um que seja, não estou dizendo que tinha que ser eu, mas qualquer vereador da casa que participasse das comissões ou algo do tipo, para justamente evitar esse tipo de transtorno, esse tipo de problema. Por quê? A gente, infelizmente, está a mercê igual à população, dos que estão em dúvida, né? E o que a gente pode fazer, como eu falei, é sim solicitar informações, tentar esclarecer, né, buscar informações. Mas acredito eu que se tivesse um vereador e realmente tivesse a comissão funcionando, e um vereador aqui participando, né, ele hoje, com certeza. E não estou falando que tem que ter vereador, gente, não é para decidir o que vai fazer no executivo, não. Jamais.
mas sim participar das decisões, né, do que pode ser feito, e às vezes também poder até ajudar. Às vezes, numa situação dessa, poderia falar assim, opa, você vai colocar um dinheiro público na sua conta? Que querendo ou não, gente, a gente sabe, as pessoas não é dessa índole, a gente não está aqui para julgar nem acusar ninguém, mas que foi errado, e está errado, e não foi meio errado, foi totalmente errado. Totalmente errado. Não, jamais. Como meu presidente da Câmara, eu vou, um exemplo, vou comprar alguma coisa, eu vou fazer um evento, não, coloca na minha conta que eu vou pagar. Né? Então, assim, tem total respeito à senhora, e acredito também, assim, se eu, claro, né, no calor da emoção e tudo, na correria do dia a dia, a gente sabe, mas se eu não sei, né, acredito que se eu não sei da informação, claro, a gente é ser humano, a gente erra, mas eu acredito que se eu não sei da informação, a gente tem que buscar, né, procurar o jurídico, que seja, ou que seja outra pessoa, para a gente tentar esclarecer, né, porque querendo ou não, quem está à frente da parte, a secretária, é responsável, sim, né, responsável, como o prefeito também participou de todas as ações, então, assim, ele é responsável, né, e então a gente queria, né, ter um membro aqui da casa, para ter participado, para ter evitado esse tipo de transtorno, esse tipo de problema. Mas, e quero deixar claro aqui, que a Câmara está fazendo seu papel, né, utilizando os instrumentos possíveis, dentro da legalidade, como foi falado aqui, muitos não entendem, né, e são desprovidos de informações e nem passa também a saber como funciona. Né. Às vezes a gente pode ser um pouco falho, ou a Câmara em si, mas tenta fazer de forma, né, tentar divulgar o máximo possível. E o que a gente pode fazer, né, como vereador, e aqui utilizando os instrumentos da Câmara, é solicitar informações, convocar secretário, buscando esclarecimento, como a gente está fazendo aqui hoje. Né? Então, o nosso papel, acredito que a gente está fazendo, como o vereador disse, a gente também é limitado, né? A gente tem que agir dentro da formalidade, né? E tudo isso tem um trâmite, tem prazo, não é assim, porque muita gente pensa assim, porque fez um Pix, a gente pode chegar ali na Araiana ou Gilson, não, devolve o Pix. Não, a gente não pode fazer isso. Nem o juiz faz. Chegar de imediato, falar, devolve o Pix, o dinheiro não é seu, não. A gente não pode fazer isso, gente. Então, assim, a gente pede que a população, às vezes, né, eu sei que às vezes quer esclarecimento, mas tem coisas que a gente não tem condições, né, de fazer. Então, o que pode ser feito está sendo feito. E eu garanto aqui, né, e pode consultar, eu sei que é ano eleitoral, mas consulta qualquer um dos vereadores aqui que dia que já foi impossibilitado ou algo foi travado aqui por questões políticas. Pergunta qualquer um. Quando acabar a reunião, pergunta qualquer um aqui. Né? Eu estou aqui para fazer o correto, o que for certo. Né? Eu tenho meu nome a zelar, acredito que da casa, querendo ou não, eu sou responsável. E o que tiver de ser feito, independente de prefeito, A, B ou C, vai ser feito. Né? A gente está aqui para trabalhar. E para trabalhar para a população. Né? Então é para isso. Então vou fazer até o último dia, né, desse mandato, que é esse ano. E vou fazer com zelo, com carinho, dedicação, né, o que for necessário. Quero deixar bem claro isso aqui. Doe quem doer, né? Infelizmente, esse é nosso trabalho, né, árduo, né, poucos reconhecem, mas a gente tem que fazer. E acredito que os pensamentos dos senhores, né, que estão aqui diante, né, desse trabalho é o mesmo. Né? E aproveitando, quero deixar claro, gente, porque caso o prefeito cometa uma infração administrativa, né, a Câmara ainda nem pode falar assim, eu vou caçar o prefeito, ele nem pode usar esse termo. Vai propor. Propor. Quer dizer, se não tiver a maioria dos votos, não caça. Entendeu? Não existe isso. Ah, a Câmara vai caçar os vereadores, vai caçar o prefeito. Não, não é assim, não. Então, assim, eu peço aos senhores, não precisa ser comigo, mas, né, a gente também acha que cada dia a gente tem um aprendizado novo, algo a mais a gente aprende, mas converse com o seu vereador, passe a saber como funciona, né? E até os pré-candidatos que estão aí, né, que já querem entrar. Eu sei que alguns já têm, né, já têm um aprendizado aí, já sabem, mas é importante. Né? É importante, isso aqui é uma dica. Né? É uma dica aí para os pré-candidatos, né, para
Para a gente entrar e, igual eu falei, a gente não está aqui para causar Huawei, não é para causar briga, é para justamente, né, mostrar para a população que a Câmara está sendo atuante, sim, está fazendo seu trabalho, né, e a gente vai continuar. Robson, Robson, só voltando à questão que você falou do Pix entrar na conta, que a gente tinha que procurar saber. Eu vou te explicar, gente. A prestação de contas, eu estou fazendo, certo? Com todos os comprovantes, o Gil está ali, todos os comprovantes, a prestação de contas do dinheiro, a gente está fazendo. Com relação a ter entrado na minha conta, eu volto a dizer, a gente fez dessa maneira simplesmente porque a gente não tinha conhecimento e todos sabiam que era feito dessa maneira e ninguém chegou e falou, não faça dessa maneira. Entendeu? Então, eu estou à frente da pasta, só que todo mundo sabe que o trâmite é aquele e ninguém fala nada, eu volto a dizer, para mim, a gente estava agindo corretamente, não tinha nada errado nisso. Entendeu? Porque realmente eu não tinha conhecimento de causa e eu não ia indagar uma coisa sendo que já era feita. Então, como é que eu vou indagar e falar assim, tá errado isso aqui? Como? Sendo que já era feito. Entendeu? Então, não tem como eu chegar nesse limite. Então, a prestação de contas, a gente está fazendo. A gente errou, mas errou por falta de conhecimento e falta de instrução. Entendeu? Eu quero deixar isso bem claro. E não foi, o gasto não foi feito com coisas aleatórias. Foi gasto feito com o direcionado à festa. Sim, eu acho vale, né, senhora secretária, mas assim, como eu falei, às vezes um momento, mas por mais que tenha errado anos atrás, não quer dizer que deve cometer o erro, né? Sei que não tinha ciência, mas a gente tem que ficar atento a isso aí, né? E tomar muito cuidado. Voltando ao assunto, né, eu falando de cassação, né, que muito se fala em cassação, caçar o prefeito, né? Mas realmente não tem ciência. E deixar claro, mas se caso ele comete um crime, gente, é o judiciário, né, é o judiciário que tem que julgar, né, seja ele um crime de responsabilidade, né, ou comum. Então não cabe à Câmara, né, não cabe à Câmara aqui, e acredito que os senhores são sabedores, de julgar, que seja secretário, prefeito, né, julgar e punir. Né, o que a gente pode buscar é apurações, informações, como eu já falei. E quero deixar claro aqui, para finalizar, com a senhora Narayana, que, se necessário, né, a Câmara vai sim, acredito eu que se for abrir CPI, ou a representação do TCE ou para promotor, né, que são os órgãos competentes e que vão apurar o caso. São eles. A gente vai andar até um percurso e chegou lá, parou. A Câmara fez seu papel, fez sua denúncia, apresentou. Cabe quem? Tribunal de Contas vai avaliar, né? Então, se a gente não apurar de certa forma que fica claro aqui, são eles, os órgãos competentes, que vão tomar as decisões, se sim ou não. Então, não cabe a nós, vereadores. Só garanto a vocês que a gente vai continuar fazendo nosso trabalho de forma correta e reta. Ô, senhora secretária, a senhora quer fazer considerações finais para finalizar a parte da senhora? Então, eu já expliquei, né, o que era da minha responsabilidade e as demais situações que ficou aí que não foi esclarecida, eu tenho certeza que deve ter esclarecimentos futuros, né, das pessoas que cabe, vai explicar, vai responder e vai sanar todos os questionamentos e finalizar isso aí, deixar bem claro tudo que aconteceu, tudo certinho. Agora eu quero convidar aproveitar a oportunidade aí, já tinha pedido né, aqui a esta casa, um ofício, convidar o Gilson Manuel Rodrigues, né, para fazer parte aí da mesa e tentar nos esclarecer aí a sua parte. É,
Eu quero dizer a todos, principalmente os dois colegas, né, que eu discordo por parte dos senhores, porque se ele está levando em tom de brincadeira, é ele. E, né, eu não estou brincando. Então, acredito que os senhores também não. Então, as perguntas vão ser direcionadas assim e ele responda da forma que ele achar que deve responder. Se ele quiser levar em tom de brincadeira, a população está vendo e vai rever. Então, quem tem que tem que rever realmente a população que vai falar. Se a administração, o executivo está brincando ou não, né, de fato. Então, eu vou continuar assim as perguntas que eu tenho que direcionar, né? Aí acaba a população ver se de fato ele está levando em tom de brincadeira ou não, né? Se estiver, infelizmente, uma pena. A gente tem uma pasta tão importante, né? Um membro que faz parte de uma pasta estar brincando e às vezes levando, não estou dizendo que está, mas que foi colocado aqui, levando o dinheiro público em brincadeira, né? Dinheiro do povo, né? Então, eu quero aqui, Júlio, mencionar que você disse aqui a respeito dos 1.720 lá, que foi a Mônica, né, que fez a transferência, deu aqui um valor, diferença de R$ 2.280. Esses R$ 280, eles entraram aqui na despesa? Foi feita uma nota dessa barraca? Esse valor dele. Que conteve tantas refeições, algo do tipo? No dia lá, eu me mostrei que tinha que estar Mas não porque eles abriram no caderno, não tá aí, esse valor dele. E eu quero destacar aqui uma nota de fiscal também que veio da Caxambu, né? Empresa lá de Unai. Eu não sei se foi falha aqui, ou de impressão ou algo, mas na descrição aqui, na espécie, não tem nada, né? Se encontra aqui o valor de R$ 1.222,53, né? Mas não tem os itens na descrição? Ah, É porque foi um outro funcionário que foi comprar. Só que tem o Pix dele do pagamento. Aí eu só coloquei a nota. sim, eu falo assim, na nota fiscal aqui, secretário, ó. Porque na hora só mandou esse daí, o original, papelzinho. Bom fiscal? Não, é um papelzinho pardo. Você emitiu nota fiscal normal. Mas é antes. Descrição dos itens. Aí só vem. Mas eu pensei que tinha nesse daí, porque normalmente vem todos. Que eu já comprei lá também. Alguém mais uma pergunta, vereador? Só perguntar ao Gilson. Então, para finalizar, o que eu posso dizer é que a situação é lamentável, né? Porque, de fato, a reunião tinha um propósito de realmente a gente pensar que esclarecer toda a festa, né? Mas a gente viu que foi por parte parcial e alguns questionamentos ainda, acredito que alguns vereadores ficaram com bastante dúvida. E o que eu posso dizer é que a Câmara vai continuar com os trabalhos, continuar solicitando informações, né, necessárias, e como eu disse aqui anteriormente, fazer o nosso dever de casa, né, e repassar aí. E é importante também ressaltar que com essas informações dos senhores dizendo dos anos anteriores, né, a gente também quer buscar informações dos anos anteriores, né, e se a gente não conseguir, a gente passa para os órgãos competentes, né, como foi feito, então, 3 anos errado, então a gente tem que fazer a investigação dos 3 anos, né, na terceira festa. Então, quero dizer para os senhores que os trabalhos vão continuar, né, e vamos chegar até o ponto que a gente, né, tenha, né, a condição de chegar e vai continuar aí com os órgãos competentes. Caso continue os trabalhos, eu falo que é uma pena porque a gente deveria se resolver, né, às vezes com o Poder Executivo, a gente se resolver aqui de forma esclarecer, de forma transparente e às vezes sem dar continuidade. Não falo que vai responder às vezes porque todo mundo já conhece a justiça, mas um dia a conta chega, né? Chega ou então chega, né, a decisão dizendo que está tudo ok, tudo certo, mas não cabe a nós tomar essas decisões aqui perante os secretários, os prefeitos, né?
Importante que a gente está fazendo o nosso trabalho de consciência limpa e tranquila, né? Falo isso com toda a convicção, né? Sem medo de errar, né? Não estou fazendo aqui para prejudicar nem A nem B. Esse é o trabalho de vereador, né? Que a gente está fazendo. Quero agradecer a presença de todos, né? Desculpar aí, às vezes, por alguns momentos, mas a intenção aqui era de realmente trazer transparência, né? E, de fato, tentar resolver essa situação, né? Muito obrigado a todos aí, né? Que Deus nos abençoe aí e a gente segue firme aí, né?